Bom dia, fala galera do sexto ano. Vamos lá, página 477, questão número 6. A figura a seguir foi obtida justapondo-se três peças quadradas de mesmo tamanho. Usando o transferidor, determine a medida aproximada dos ângulos indicados pelos números 1, 2 e 3. Onde será o nosso vértice? Nosso vértice, ele fica aqui, ó, certo? Bem aqui. Nosso vértice é onde nós vamos encaixar o centro do transferidor. Então, vamos lá? Encaixando o vértice como centro do transferidor, esse lado apontando para o 0, essa abertura do número 1 pontilhadinha, ela está passando exatamente entre o 40 e o 50, a medida dela é 45 graus. Vocês podem colocar na figura como eu coloquei. Agora o mesmo para o ângulo 2. Alinhando aqui, certo? Vamos lá. Opa! Nós vamos alinhar aqui o centro do transferidor com o vértice, aqui alinhando com o 0, ok? Nós vamos perceber que a medida, ela é menor que 10 graus. Então, se você contar direitinho aqui, são 8 graus, que é a medida do ângulo marcado pelo número 2. Agora, nós vamos fazer o mesmo para determinar a medida ali de cima, tá bom? Vou colocar o transferidor nessa posição, o centro dele coincidindo com o vértice, depois o lado do ângulo coincidindo com quem? Com o 0. Aí você percebe que está um pouquinho antes de quem? Ó, do 0 até 20 graus. Um pouquinho antes de 20 graus. Se você contar direitinho aqui, são 18 graus. Ai, professora, eu fiquei com dúvida. Fique tranquilo. Quando nós voltarmos para as aulas presenciais, eu já combinei com vocês. Vou ensiná-los a usar o transferidor. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Agora aqui, a número 7. Uma nova rampa será construída para ligar os pisos 1 e 2 da garagem de um shopping center. No esquema a seguir estão representados os dois pisos e o ponto A no piso 1, onde estará localizado o início da rampa. A engenheira responsável pelo projeto apresentou três possibilidades para a obra. Na primeira, a rampa teria uma inclinação de 12 graus em relação ao piso 1. Na segunda, essa inclinação seria de 10 graus e na terceira, de 8 graus. Letra A. Usando o transferidor e a régua, desenhe no esquema fornecido como ficaria a rampa em cada possibilidade. Nós temos que marcar 12 graus, depois nós temos que marcar 10 graus e 8 graus. E aqui no vértice A nós vamos colocar o centro do nosso transferidor e alinhar o 0 ao piso 1. Então aqui, esse pontinho eu estou marcando 8 graus, aqui 10 graus, aqui 12 graus, certo? Depois é só unir esses pontinhos que foram feitos ao vértice A e ao piso 2, certo? Aí é só ligar com a régua, como eu já havia feito, certo? Ligando os três. Na letra B, está falando assim: no esquema elaborado pela engenheira, cada centímetro equivale a 2 metros na realidade. Qual seria o comprimento da rampa em cada uma das três possibilidades? Então, o que você tem que fazer? Você vai medir aqui, você vai medir com a régua. Se vocês perceberem, tem 7,1 centímetros. Aqui é a 1,
aqui é a 2, aqui é a 3, certo? Então, eu tenho 7,1 centímetros, cada centímetro equivale a 2 metros. É só multiplicar por 2, na realidade seriam 14,2 metros. Agora, a segunda. Medindo certinho aqui, nós temos 8,6, né? Peraí, 8,5. Vamos lá, desculpa. Vamos colocar direitinho aqui. 8,5. 8 centímetros e meio. Então, 8 centímetros e meio vezes 2, 17 metros. A última, que é a 3, nós temos aqui 10,6 centímetros vezes 2, 21,2 metros. Ah, professora, o meu deu uma pequena variação aqui. Não tem problema. Porque são valores aproximados. E como são ângulos muito pequenos, se você fizer um descuidinho, o ângulo ele fica um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e aí muda o valor dos centímetros, certo? Façam com a maior paciência, com a maior atenção para conseguir fazer corretamente. Vamos para a próxima página, a última página do módulo. Página 478. Número 8. A figura mostra dois pentágonos que possuem um lado em comum, certo? Usando o transferidor, encontre a medida aproximada do ângulo cujos lados são as semirretas AC. Então, você vai ligar o A, passa pelo C, é uma semirreta, e o AH, liga o A com o H, e aqui você tem uma semirreta. Nosso ângulo será essa abertura. Agora, nós vamos medir esse ângulo. O vértice dele é o A, certo? Então, vamos fazer coincidir o vértice com o centro do transferidor. Prontinho. Fiz coincidir aqui. Aqui a linha da semirreta está passando pelo zero. O zero até quantos graus? Até 50 graus. Então, a medida dele é 50 graus. Número 9. Considere os quadrados ABCD, o primeiro quadrado, e o CDEF. CDEF. Desenhe na figura acima as semirretas AF. Do A, você vai passar pelo F, essa semirreta. A semirreta AC. Do A, você vai passar pelo C. Vamos colocar as flechinhas aqui para indicar que são semirretas. A semirreta EF. A semirreta começa no E, passa pelo F e ela é infinita passando aqui. A semirreta BD começa no B, é infinita passando pelo D. Faça um bonitinho com a régua. E a semirreta CF. Do C, passa pelo F e vem para cá. Certinho? Usando o transferidor, encontre a medida do ângulo EAF. Gente, ângulo E, vértice AF. Eu quero a medida desse ângulo pequeno aqui. Vamos lá? O vértice está no ponto A. E nós vamos fazer o vértice coincidir com o centro do transferidor. Coincidiu, alinhou com o zero, certo? Você percebe que é um tracinho a mais que 25, então são aproximadamente 26 graus. Agora, letra C. Determine a medida do ângulo BAF usando apenas a medida feita no item B. Neste item, você não deve usar transferidor. Você sabe que os dois juntos formam o quê? 90 graus. Aqui eu tenho um canto perfeito. Esse formato é o formato do ângulo de 90 graus, que é 1/4 da volta. Como você encontra a medida dele? Você faz 90 graus menos quem? Esse valor aqui eu já tenho, que são 26 graus.
Esse valor aqui do B a F é desconhecido. É um exercício como aquele do ponto de interrogação. Eu faço 90 menos 26 graus, que me dá 64 graus, ok? Letra D. A semirreta AC intersecta, ou seja, ela cruza, corta a semirreta EF. Vamos lá. AC, está aqui, ó. AC, a EF. Onde está a EF? Vamos ver a EF. EF. Elas se encontram aqui no final. A semirreta BD, que é essa aqui, ela intersecta, se encontra, cruza a semirreta CF. Onde está a semirreta CF? Ali em cima. Elas se encontram essa com essa? A resposta é não. Agora, a questão número 10. Na questão número 10, considere o quadrado ABCD e o pentágono CDEFG, que tem todos os seus ângulos com medidas iguais. Então, vamos lá. Nós sabemos que no quadrado, esse cantinho, esse também e esses são ângulos retos. O ângulo A tem 90 graus, o ângulo B tem 90 graus, o ângulo C tem 90 graus, o ângulo D tem 90 graus. Eles são ângulos retos. Classifique os ângulos a seguir em agudo, reto ou obtuso. Então, vamos lá. Na letra A, nós queremos o ângulo ADC. ADC. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto. Ele tem vértice no D. Agora, na letra B, o ângulo CDE. CDE. É toda essa abertura. Ela é maior que 90 graus, por isso é obtuso. Agora, na letra C, o ângulo ADE. Ângulo A, ângulo D, ângulo E. Essa abertura pequena aqui, ó, ADE. Essa abertura pequena é um ângulo agudo, porque é menor que 90 graus. Agora, o ângulo DAB. DAB. Esse ângulo aqui tem 90 graus, então é um ângulo reto. Na letra E, eu quero o ângulo EFG. EFG. Você consegue observar que essa medida é uma abertura maior que 90 graus? Por isso é um ângulo obtuso. O último, o BCG. BCG. Esse ângulo pequeno aqui, ele é um ângulo menor que 90 graus, por isso ele é um ângulo agudo. O que vocês podem fazer agora? Olha que legal! TC online. Para aprofundar os estudos, acesse o plural e realize os exercícios extras disponíveis. A TC online do módulo 8. A número 11. Explique na letra R como representar e nomear uma reta, um segmento de reta e uma semirreta. Vocês devem fazer esse resuminho no caderno. Escreva na letra A a definição de ângulo. Eu comentei bastante com vocês. A reta, ela não vai ter começo e não tem fim. Um segmento de reta tem começo e tem fim. Uma semirreta tem começo, porém não tem fim. O que é um ângulo? É uma abertura formada entre duas semirretas com a mesma origem. Vocês podem colocar esse resumo no caderno. Então, tem TC online para fazer. Eu vou disponibilizar para vocês uma folha, certo? Essa folhinha aqui, sobre os tipos de ângulos. Ela vai estar em PDF no grupo da sala. Vocês podem imprimir, como eu fiz, ok? Ou vocês podem também copiar no caderno, tá? Professora, eu não tenho impressora. Não tem problema.
É só copiar no caderno, tá? Quem tem impressora pode imprimir. Vamos ver do que se trata essa folha? Tipos de ângulo. O ângulo nulo é aquele que mede 0 graus. O ângulo agudo é aquele que é maior que 0 graus, menor que 90 graus. O ângulo reto. Um ângulo é reto quando ele tem exatamente 90 graus. Seus lados são retas perpendiculares e você forma aquele quadradinho com pontinho no meio. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo cuja medida está entre 90 e 180 graus. É um ângulo maior que 90 graus, menor que 180 graus. O que é um ângulo raso? O ângulo raso é aquele que mede exatamente 180 graus. Seus lados são semirretas opostas, uma ponta para a direita, outra para a esquerda. O côncavo é uma novidade. O ângulo côncavo é aquele que mede mais de 180 graus e menos de 360 graus. É só uma curiosidade, tá bom? O ângulo giro ou completo ou uma volta é aquele que mede 360 graus e é também conhecido como uma volta. Ângulos complementares são ângulos cujas medidas somadas resultam em 90 graus. Também é uma curiosidade. Um exemplo, 20 graus e 70 graus. 20 graus mais 70 graus igual a 90 graus. São ângulos complementares. Nós vamos aprender mais para frente. Ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180 graus. Um exemplo, 100 graus mais 80 graus. 180 graus são ângulos suplementares. Então, vocês vão copiar no caderno. Quem não tem impressora, né? Quem tem impressora pode imprimir. Depois, vocês têm os exercícios para resolver. Número 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Então, vocês têm duas atividades. TC online. A TC online eu já recebo a resposta automaticamente. O que você vai fazer com essa folha? Você vai me mandar a foto da resolução da questão 1, da questão 2, da 3, da 4 e da 5. Ok? Ah, professora, eu fiquei com dúvida. Não tem problema. Dúvidas? É só chamar no privado. Nós não temos como tirar dúvidas nesse momento aqui, porque essa aula ela está gravada, mas você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu vou tirar a sua dúvida com a maior boa vontade, com o maior carinho. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula, módulo novo, módulo 9. Tchau, tchau!